custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou dados relativos à produção industrial, mostrando que houve queda de 0,7% em agosto, quando se comparado com o mês de julho. É a terceira retração mensal consecutiva. E com esse resultado, a indústria fica 2,9% abaixo do patamar de fevereiro do ano passado no cenário pré-pandemia e 19,1% abaixo do nível recorde que foi registrado em maio de 2011. Como é que você vê a divulgação desses dados pelo IBGE, Fausto? Bem, Glauco, de alguma forma, os dados eles representam o que a gente tem assistido do ponto de vista da indústria no Brasil. De um lado, a gente já vinha num processo bastante acelerado de desindustrialização, de perda aí de elos da cadeia produtiva industrial, mas de outro lado, o que a gente está vendo é um reafirmar aí do que a economia está bem longe, né, dessa ideia de recuperação pós-pandemia, que muitas vezes o governo e parte do mercado tentavam indicar. O próprio mercado sentiu bastante esse dado ontem, a gente viu que as bolsas de valores descolaram do Brasil, do resto do mundo, indicando que o Brasil certamente está numa trajetória muito ruim de crescimento, e de alguma forma essa ideia, né, esses dados em relação à indústria vão mostrando isso. Chama a atenção que a maior parte dos grupos tiveram queda, com exceção aí de grupos vinculados ao mundo aí, do agronegócio, né? Nós estamos falando de alimentação, bebidas e de principalmente a chamada indústria extrativa. Quando a gente olha, então, para esses dados, eles vão confirmando uma percepção e um indicador que a gente já vinha acompanhando, de que a gente vem aí num processo acelerado de perda da força aí da indústria no Brasil, o que vai colocando o Brasil de novo aí num cenário bastante complicado do ponto de vista da relação internacional e das nossas produções diversas. Chama atenção também olhar um pouco para as causas do que a indústria está deixando de produzir. O principal deles tem a ver com a própria perda do poder de compra das famílias, uma mudança clara aí de patamar para onde está caminhando a produção industrial no Brasil. A gente já vê claramente que a gente caminha aí para nichos específicos. Por outro lado, a gente está vendo a cada momento, no caso da indústria automobilística, anúncios de que determinado automóvel, determinado veículo está deixando de ser fabricado aqui para ser importado de outro lugar. Isso vai afetando diversas cadeias, né? A indústria automobilística é uma indústria importante e ela vai sendo impactada por tudo isso. A gente tem os problemas estruturais da pandemia ainda muito forte, ou seja, a gente tem aí a questão de falta de insumos, principalmente no setor eletrônico, aí vinculados aos semicondutores. A gente tem dificuldades ainda com relação a peças e autopeças e outros segmentos que vêm da importação. Mas a gente também tem impactos aí, ficou muito forte a questão da indústria química nesses dados, e aí tem relação principalmente com a política atual de produção da própria Petrobras e como ela vem desorganizando, né, vem sendo desorganizada e, consequentemente, vem desorganizando toda uma cadeia que se organizava a partir da indústria petroquímica. Então, quando a gente vai olhando para esse cenário, é um pouco o resultado das políticas que estão sendo implementadas e desta ideia de que o mercado vai resolver tudo e que, de alguma forma, a gente vai vendo aí o que significa isso. Significa que o Brasil vai se transformando cada vez num país agroexportador, a gente vai perdendo elos importantes de uma indústria que a gente levou muito tempo para constituir e vai colocando o Brasil num cenário muito ruim aí para o pós-pandemia, e principalmente nesse momento aí de indústria 4.0, de digitalização, de uma nova revolução industrial que a gente está assistindo.
Fausto, e quando a gente observa alguns dados aqui do IBGE, por exemplo, o setor de bens de consumo duráveis é um dos que mais vem sofrendo, né, com a perda de dinamismo. É o 8º mês seguido com taxas negativas, acumulando nesse período uma queda de 25,5%. E é um setor muito conectado com o mercado interno, como você falou, e como o setor industrial é o que melhor remunera, a retração dele também pode significar desemprego com rebaixamento salarial. Em um cenário onde os postos de trabalho que são gerados hoje já são, a maioria, ou informais ou de baixa remuneração também. A gente acaba criando um círculo vicioso que dificulta ainda mais a recuperação econômica, Fausto? Sem dúvida, né, Glauco? E no caso aí do setor de bens duráveis, a gente sabe que a questão do crédito é uma questão bastante importante. Com a elevação da taxa de juros que a gente está assistindo, sobretaxação aí do crédito em geral, é mais um elemento que tende a dificultar. É claro que esse setor ele depende fortemente da renda, ou seja, conforme a renda das famílias vai reduzindo, e a gente está assistindo isso, a massa salarial vem sendo reduzida e a renda média disponível também, quer dizer, você vai travando um setor que é bastante significativo. Por outro lado, o que também é bastante importante, Gal, que é um dos setores que a gente também está assistindo um processo de intensificação de importação. Você vai substituindo a produção nacional pelo produto que vem de fora, e aí tudo isso vinculado ao câmbio, e o câmbio tem subido também, então isso vai jogando os preços todos lá para cima, você vai caindo realmente num círculo vicioso. Um círculo vicioso porque o bem que vem de fora é cada vez mais caro, cada vez menos pessoas compram esse bem, quanto cada vez menos pessoas compram esse bem, a própria produção interna vai se reduzindo, e aí tudo isso vai impactando o salário, vai impactando a economia real como um todo, e a gente vai perdendo esse dinamismo econômico. As projeções de crescimento econômico já para o ano que vem já estão abaixo dos 2%, chegando cada vez mais próximo a 1%. É importante lembrar também que a indústria está sofrendo bastante com algumas decisões do atual governo. Vamos lembrar aí, alta no preço dos combustíveis de um lado, e de outro a gente está assistindo aí a alta da eletricidade. Então a eletricidade é um insumo básico, isso também vai jogando de certo modo, a produção para baixo e vai apontando, principalmente para as grandes empresas multinacionais, um caminho da importação. Esta ideia de que trazer de fora é muito mais vantajoso está se consolidando no Brasil, em especial em alguns segmentos em que os nichos de mercado vêm sendo reduzidos. Então, quando a gente vai olhando para tudo isso, a continuar disso, a gente vai caminhando cada vez mais para uma indústria brasileira que vai se concentrar muito mais nos segmentos aí menos relevantes, né, mas muito mais vinculados ao próprio agronegócio de um lado e a bens mais simples do outro. E a gente vai perder certamente um momento bastante importante no olhar do para frente de construir um projeto de país. É inevitável, e isso vai impactar os trabalhadores. Nós estamos falando de um setor que emprega com mais qualidade, emprega com mais salário, com mais direitos, e que de alguma forma vai perdendo pulsão e vai impactando todo o outro. Agora é bom lembrar também que fala-se muito do setor de serviço, que é um setor que cresce, etc., mas é bom sempre destacar que o setor de serviço, uma parte bastante significativa dele está vinculado aos chamados serviços industriais, ou seja, são atividades que são realizadas no setor de serviço, mas que têm como fim prestar serviço para a indústria. Esse setor também está sendo fortemente atingido, e aí a gente vai vendo como a economia brasileira vai ficando uma economia cada vez mais frágil em meio a uma disputa global cada vez mais acentuada. É um momento muito ruim, o Brasil poderia e deveria ter se preparado para a saída da pandemia de uma outra forma. Nós nem saímos direito da pandemia e já estamos pagando um preço muito alto. Os indicadores começam a mostrar que a gente vai voltando pós-pandemia para um patamar bastante inferior ao que a gente entrou nessa mudança aí no mundo. E não estamos preparados para enfrentar o que vem pela frente aí no chamado novo mundo, no chamado mundo pós-pandemia. Como você disse, Fausto, o momento é ruim, mas parafraseando o presidente, nada é tão ruim que não possa piorar, porque enquanto outros países estão ali estimulando a indústria com investimentos públicos, inclusive investindo na chamada transição ecológica, o Brasil não tem planejamento algum, né? Uma trajetória de elevação de juros, como você mencionou, que acaba reprimindo ainda mais o consumo, tem a energia cara, que é escassa e poluente também hoje no Brasil. Para se recuperar, para recuperar esse tempo perdido, Fausto, vai ser necessário um planejamento do Estado e também muito investimento, porque senão o Brasil vai ficar muito para trás em relação aos outros países nessa competição internacional.
Não há a menor dúvida, né? Há uma necessidade claramente de investimento em ciência e tecnologia, uma mudança aí no foco de você pensar a indústria no Brasil. É preciso voltar a ter planejamento, e voltar a ter planejamento significa voltar a ter política industrial e políticas setoriais específicas, que o governo vem desmontando toda essa cadeia, e de alguma forma sem colocar como núcleo central ali na questão do desenvolvimento econômico no Brasil, a questão da geração de renda, na geração de emprego e geração de renda. É fundamental que quando você minimamente investe ali na distribuição de renda, no aumento do consumo e numa política muito clara, né, de desenvolvimento industrial, você vai vendo que essas peças vão se reencaixando. O que o investidor privado busca é mercado, né, ou seja, ele busca espaço para vender e um espaço que viabilize a sua produção interna, que de alguma forma você tenha um planejamento de futuro. A indústria não é um setor que começa e apaga a depender da conjuntura. Ele precisa trabalhar, ele trabalha com longo prazo e ele precisa ter esses indicadores de longo prazo consolidados. Isso o Brasil hoje não tem. Você precisa ter uma política muito clara em relação à política internacional. O Brasil precisa voltar a se alinhar à visão de mundo, em especial com relação ao meio ambiente, em especial com relação ao desenvolvimento tecnológico, algo que a gente está apartado. E de alguma forma a gente tem que pensar aí certamente num desenvolvimento que de alguma forma inclua. Nós estamos caminhando cada vez mais para um projeto e ele exclui, ele é desenhado para no máximo 1/3 da população brasileira. Bem, 1/3 da população brasileira deixando os 2/3 para fora, significa que essa produção pode em grande medida vir de fora, vir de importados, algo que a gente deveria ampliar. Quando você vai introduzindo consumidores, você vai viabilizando o mercado, e ao viabilizar o mercado, você vai produzindo mais aqui dentro. E de alguma forma você tem que sinalizar, o Brasil quer manter a indústria como um carro-chefe importante aí do seu desenvolvimento, o que não está colocado. Só para lembrar, por exemplo, no atual governo, a própria divisão industrial do BNDES, né, que é a base ali uma das bases pensantes e a principal base de investimento, foi desmontada. Hoje o BNDES sequer tem uma área industrial organizada. O Ministério de Indústria e Comércio foi desmontado, né? Ele foi reincorporado como um pedaço do Ministério da Economia, mas que na verdade deixou de fazer política industrial, ou seja, o próprio Ministério da Indústria e Comércio desapareceu. Esses indicadores são indicadores políticos muito claros, precisam retornar, senão cada vez mais o que está acontecendo, e claramente essa é a política desse governo, o Brasil vai se transformando num país agroexportador e baseado aí na indústria extrativa. É algo bastante complicado, isso vai recolocando o Brasil numa relação muito de submissão aí, né, das cadeias produtivas, e que de alguma forma vai indicando para a gente que um país deste tamanho não pode simplesmente se contentar com uma indústria pequena e uma indústria que basicamente atende a nichos muito específicos dos mais ricos. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.